Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de cálculo. Nesta videoaula de hoje, nós vamos iniciar os estudos sobre a derivada em um ponto. Vamos começar introduzindo o conceito de derivada por meio de sua interpretação geométrica, que é como o coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto. Bom pessoal, introduziremos o conceito de derivada de uma função f em um ponto A que pertence ao domínio de f através da sua interpretação geométrica como coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa x igual a A. Então, vamos começar. Para estudarmos a reta tangente a uma curva dada por y igual a f de x em um ponto A, podemos analisar o comportamento de retas secantes à curva que a intersectam nos pontos A e B para pontos B cada vez mais próximos do ponto A. Aqui nós temos o gráfico de uma função f, que está em azul, a reta secante ao gráfico de f, passando pelos pontos A e B, e a reta tangente ao gráfico de f, passando pelo ponto A. A reta secante é essa reta verde e a reta tangente é essa reta vermelha. Vamos analisar o que acontece se eu aproximo o ponto B ao ponto A. Então, observe bem onde está o ponto B. E olha como está a reta secante ao gráfico de f, passando pelos pontos A e B. Então, vamos aproximar o ponto B ao ponto A. Vamos fazer a primeira aproximação. Olha o que aconteceu com a reta secante. Vamos fazer mais uma aproximação do ponto B ao ponto A. Olha o que aconteceu com a reta secante. A reta secante se aproximou da reta tangente. Vamos fazer mais uma aproximação do ponto B ao ponto A. Olha só, a reta secante ficou ainda mais próxima da reta tangente. Então, quando eu aproximo o ponto B ao ponto A reta secante ela tende a se aproximar, a ficar cada vez mais próxima da reta tangente. Então, este é o comportamento que nós estamos percebendo aqui. Vamos falar agora sobre o coeficiente angular da reta secante. O coeficiente angular da reta secante à curva dada por y igual a f de x, que passa pelos pontos A de coordenadas x0 e y0 e B de coordenadas x1, f de x1, é dado pelo quociente f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. Lembrando que o coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo formado pelo eixo, entre o eixo x e a reta. Então, aqui você tem um ângulo alfa, e a tangente deste ângulo é o coeficiente angular da reta. Então, aqui no gráfico, nós temos aqui a reta secante ao gráfico de f, passando pelos pontos A de coordenadas x0, y0 e B de coordenadas x1, f de x1. Bom, pessoal, mas o que acontece quando nós aproximamos o ponto B ao ponto A? Nós vimos pelos gráficos anteriores que quando nós aproximávamos o ponto B ao ponto a reta secante ao gráfico de f pelos pontos A e B se aproximava da reta tangente ao gráfico de f pelo ponto A. Vamos ver o que acontece com o coeficiente angular da reta secante quando fazemos esta aproximação do ponto B ao ponto A. Outra maneira de expressarmos o coeficiente angular da reta tangente é considerando que um ponto x próximo a x0 pode ser escrito como x acrescido de uma quantia infinitesimal ΔX, isto é, x igual a x0 mais ΔX. Observe no gráfico, onde nós temos o gráfico da função f, que está em amarelo, e a reta secante à curva passando pelos pontos A e B. Observe que o ponto A, a coordenada x do ponto A é x0. Já a coordenada x do ponto B é x0 mais
esse ΔX. O que ocorre se eu fizer o ΔX tender a zero? Quando eu faço o ΔX tender a zero, eu vou reduzir, né, essa diferença entre o x0 e o x0 mais ΔX. Então, quando eu faço o ΔX tender a zero, o que vai acontecer com o ponto B? O ponto B vai se aproximar do ponto A. Então, uma outra forma de escrevermos, né, de expressarmos o coeficiente angular da reta tangente é considerando o limite quando esse ΔX tende a zero. Então, vamos ver como escrevemos isso. Então, pessoal, o m, que é o coeficiente angular da reta tangente, vai ficar da seguinte forma. Então, m vai ser igual ao limite de f de x0 mais o ΔX menos f de x0 dividido por ΔX quando o ΔX tende a zero. Porque quando o ΔX tende a zero, o ponto B se aproxima do ponto A. E desta forma, a reta secante à curva passando pelos pontos A e B se aproxima da reta tangente à curva passando pelo ponto A. Por fim, destacamos também que é comum fazermos ΔX igual a H. Então, a gente pode substituir nesta expressão para M o ΔX por H. E o coeficiente angular da reta tangente ficará do seguinte modo: m igual ao limite de f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h quando h tende a zero. Então, essa quantia infinitesimal ΔX podemos também escrever como h, e aí teremos esta expressão aqui para o coeficiente angular da reta tangente à curva pelo ponto A. Então, pessoal, falamos como determinar o coeficiente angular da reta tangente. Mas como podemos encontrar a equação da reta tangente? Vamos ver? A equação da reta tangente a uma curva dada por y igual a f de x no ponto A de coordenadas x0, f de x0 pode ser expressa como? Agora você vai ter que lembrar um pouco de geometria analítica. Então, para você determinar a equação de uma reta, você vai precisar do coeficiente angular da reta, que é dado aqui por m, e de pelo menos mais um ponto da reta. No caso aqui, o ponto pelo qual a reta passa é o ponto de coordenadas x0, f de x0. E o que é o m? No caso da reta tangente à curva no ponto A, o m vai ser dado, vai ser expresso por este limite, quando esse limite existir. Então, m vai ser o limite de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0 quando x tende a x0. Lembramos também que você pode expressar o m como o limite de f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h quando h tende a zero. Lembre-se que aqui eu tenho aquele incremento no x0, né, que é correspondente ao h, e eu faço o h tender a zero. Então, o m também, o coeficiente angular da reta, também pode ser expresso desta forma. Então, eu estou escrevendo assim porque a gente pode resolver exercícios utilizando ambas as formas para calcular o coeficiente angular da reta tangente à curva. Acabamos de ver como determinar a equação da reta tangente à curva no ponto A de coordenadas x0 e f de x0. Mas como nós vamos fazer isso na prática? Vamos fazer agora alguns exemplos. Exemplo 1. Calcule a inclinação da reta tangente à parábola dada por y igual a x ao quadrado no ponto de coordenadas menos 1 e 1 e, em seguida, determine a equação da reta tangente à curva
em menos 1 em 1. O que é a inclinação da reta tangente? Ou melhor, o que é a inclinação da reta? A inclinação da reta é o coeficiente angular da reta. Então, para encontrarmos a inclinação da reta tangente, basta calcularmos, né, o limite que expressa o coeficiente angular da reta tangente que nós mostramos anteriormente. Então, m vai ser igual ao limite de f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h quando h tende a 0. As coordenadas do ponto, o ponto x0 e f de x0 também já foi dado. Então, você tem x0, f de x0, as coordenadas desse ponto é menos 1 e 1. Então, x0 é menos 1, f de x0 é 1. Bom, então se nós temos a curva y igual a y igual a x ao quadrado, vamos escrever aqui a função f de x igual a x ao quadrado. Um ponto de coordenadas menos 1 e 1. Então aqui nós temos o x0, f de x0. Então vamos fazer a primeira parte. A primeira parte é encontrar o coeficiente angular da reta, que é a inclinação da reta. Então, o coeficiente angular da reta é o limite de f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h quando h tende a 0. Então, isso aqui vai ser igual ao limite de f. x0 é menos 1, de menos 1 mais h. Então, olha só, x0 é igual a menos 1. Menos 1 mais h, menos f de x0. Então, menos f de menos 1, dividido por h, quando h tende a 0. Então, isso aqui vai ser igual ao limite. O que é o f de menos 1 mais h? A função não faz. F de x igual a x ao quadrado. Então, o f de menos 1 mais h vai ser menos 1 mais h elevado ao quadrado, menos f de menos 1 ao quadrado é menos 1 elevado ao quadrado, dividido por h, quando h tende a 0. Isso vai ser igual ao limite de 1 menos 2h mais h ao quadrado. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Com menos aqui vai ficar menos 1 dividido por h quando h tende a 0. Isso vai ser igual a... Esse menos 1 aqui vai cortar, né, com esse menos 1 aqui. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite... Aqui vai dar uma indeterminação 0 sobre 0. Então, você coloca o h em evidência. Então, vai ficar h vezes menos 2 mais h dividido por h quando h tende a 0. Aqui você vai poder cortar esse h. Então, isso vai ser igual ao limite de menos 2 mais h quando h tende a 0. Aí você pode aplicar a substituição. Isso aqui vai ser menos 2 mais 0, que é igual a menos 2. Então, a primeira parte do exercício, que pede a inclinação da reta ou o coeficiente angular, então vai ser m igual a menos 2. Segunda parte do exercício pede a equação da reta. Bom, para você encontrar a equação da reta tangente, você vai utilizar a seguinte forma da equação. Então, vai ser y menos f de x0 igual a m vezes x menos x0.
Então vamos substituir. Então vai ficar assim, ó, y menos, qual que é o f de x0? O f de x0 é 1, então y menos 1 igual a m, que é igual a 2, m é 2, né? Vale 2, vezes x menos x0. x0 é menos 1, menos com menos, x mais 1. Tá aí, pessoal, esta é a equação da reta. Você pode deixar a resposta dessa forma, ou então eu acho melhor, particularmente eu prefiro colocar na forma reduzida. Então, para isso você isola o y, né? Então, você pode também escrever o seguinte. Então, você tem y igual a menos 2x menos 2, passo 1 para o outro lado, mais 1. Então, ou seja, y igual a menos 2x menos 1. Então, está aí a equação da reta tangente à curva no ponto de coordenadas menos 1 e 1. É essa forma aqui. Então, é y igual a menos 2x menos 1. Embora o exercício não tenha pedido, eu vou representar essa reta no gráfico. Aqui eu já tenho representado o gráfico de x ao quadrado, de f de x igual a x ao quadrado. Vamos representar a reta. A reta tem a equação y igual a menos 2x menos 1. Eu sei que o ponto de coordenadas menos 1 e 1 pertence à reta. Então, a reta passa por este ponto. Então, a reta ela é assim, ela tangencia a curva neste ponto. Então, ela só corta o gráfico de f neste ponto e ela tem esse comportamento. Mas para fazer o gráfico melhor, eu vou encontrar mais dois pontos, que são as interseções da reta com os eixos ordenados. Então, para isso, eu vou montar uma tabela x e y. Vou encontrar as interseções com os eixos ordenados. Então, o primeiro passo é fazer x igual a 0. Se x igual a 0, o y vai ser menos 2 vezes 0, menos 1. Então, o y é menos 1. Então, tem um ponto que é 0 e menos 1. Isso significa que a reta corta o eixo y neste ponto aqui que eu estou marcando. Vou encontrar agora mais uma interseção com o eixo ordenado, só que agora com o eixo x. Para isso, eu faço y ser 0. Substituindo o y0 na equação da reta, eu terei 0 igual a menos 2x menos 1. Então, 2x igual a menos 1 e x igual a menos meio. Então, achei mais um outro ponto no qual o x é menos meio e o y é 0. Então, ela corta o eixo x aqui. Fazendo o gráfico, então, representando a reta no gráfico, no plano, ela é assim, ó. Hoje eu estou sem a régua, não dá para usar a régua aqui. Opa, ela é tangente, né? Então, cuidado aí na hora de desenhar. Porque ficou meio ruim meu desenho aqui no próximo do ponto. Se eu tivesse a régua, ficaria perfeito, né? O único ponto onde a reta corta o gráfico da função é esse ponto de coordenadas menos 1 e 1. E aí ela continua. Então, este foi o exemplo 1. Vamos fazer mais um exemplo. Novamente, a gente vai calcular a inclinação da reta tangente a uma parábola, só que agora a parábola ela tem equação y ela é da forma y igual a 4x menos x quadrado. No ponto de coordenadas menos 1 e 3. E em seguida vamos determinar a equação da reta tangente à curva neste ponto. Lembrando que inclinação da reta é o mesmo que o coeficiente angular da reta. E nós já sabemos qual é o coeficiente angular da reta tangente. Então, a primeira parte deste exercício é encontrar o valor de m, que é o coeficiente angular da reta tangente. Antes disso, vamos escrever aqui. Então, a função é da forma y igual a 4x menos x
quadrado. O ponto tem coordenadas 1 e 3. O que é esse 1 e 3? O 1 é o x0. O 1 é o x0 e o 3 é o f de x0. Vamos agora resolver o exercício. Então, a primeira parte é calcular a inclinação da reta. Então, para isso a gente calcula m, que vai ser dado pelo limite de f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h, quando h tende a 0. Então, isso vai ser igual a limite x0 vale 1. Então, limite de f de 1 mais h menos f de 1 dividido por h quando h tende a 0. Isso vai ser igual ao limite f de 1 mais h. Então, você vai aplicar 1 mais h à função. Então, vai ficar, não é 4 vezes x? Então, vai ser 4 vezes 1 mais h. Não é menos x quadrado? Então, é menos 1 mais h ao quadrado. Menos f de 1. Então, menos o quê? 4 vezes 1, menos 1 ao quadrado, dividido por h, quando h tende a 0. Então, isso vai ser igual ao limite de 4 mais 4h menos 1 menos 2h menos h ao quadrado, menos 4 vezes 1, 4 menos 1, 3. Então, menos 3 sobre h, quando h tende a 0. Então, o que eu posso fazer agora? Menos 1, menos 3 com o 4. Então, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Então, vai ficar igual ao limite 4h menos 2h, de 2h menos h ao quadrado, dividido por h, quando h tende a 0. Isso aqui, lembre-se de limite, isso aqui é uma forma indeterminada, 0 sobre 0. Então, como faço para resolver? Coloque em evidência o h. Então, vai ficar limite de h vezes 2 menos h, dividido por h, quando h tende a 0. Aqui você pode fazer isso, ó. Então, isso vai ser igual ao limite de 2 menos h, quando h tende a 0. E agora você pode fazer a substituição, né? Vai ser 2 menos 0, que é 2. Então, isso implica que a inclinação da reta é m igual a inclinação da reta tangente é m igual a 2. Finalizamos a primeira parte do exercício. Agora eu vou buscar o que? A equação da reta tangente. Que você já sabe que é da forma y menos f de x0 igual a m vezes x menos x0. Substituindo, né, as informações que você tem no exemplo, vai ficar y menos f de x0. Qual é o valor de f de x0? F de x0 é 3, né? Está aqui, ó, no ponto aqui. x0 é 1 e f de x0 é 3. Então, vai ficar y menos 3 igual a m vale 2, vezes x menos x0, x menos 1. Então, aqui você já poderia até deixar desta forma. Mas vai ficar como? Então, vai ficar y igual a 2x, vou escrever na forma reduzida, menos 2 mais 3. Então, y igual a 2x mais 1.
Então, esta aqui é a equação da reta tangente. A resposta é esta aqui. Embora o exercício não tenha pedido, vamos ver como ficaria. Vamos representar esta reta aqui no plano. A reta tem a equação y igual a 2x mais 1. Aqui eu já tenho o gráfico de 4x menos x ao quadrado. Y igual a 4x menos x ao quadrado. Eu já sei que esta reta passa pelo ponto de coordenadas 1 e 3. Por quê? Porque o exercício fala que ela é tangente à curva no ponto de coordenadas 1 e 3. Então, ela é assim, ó. Só que eu quero desenhar ela melhor. Então, para fazer uma reta melhor, eu vou encontrar mais dois pontos aqui, que são as interseções da reta com os eixos ordenados. Para isso, você vai montar uma tabelinha x e y, com as coordenadas x e y. Então, primeiramente, você faz o x ser 0. Se o x é 0, quanto que vai dar y? Y vai ser igual a 1. Então, a interseção da reta com o eixo x com o eixo y, perdão, é em 0, x igual a 0, y igual a 1. Depois, você faz y ser 0. Fazendo y ser 0, então você substitui aqui e resolve a equação. 0 igual a 2x mais 1. Então, x vai ser igual a menos 1 sobre 2. Então, ela também passa pelo ponto de coordenadas menos meio e y 0. Então, vamos desenhar. Então, ela corta aqui o ponto de coordenadas 0 e 1, está aqui. E também 0 e menos meio, esse ponto aqui. Bom, infelizmente eu não tenho uma régua aqui para fazer esse desenho. A minha reta ela não está nem... Tem que tomar cuidado, pessoal. Tem que ficar claro que ela corta, né, este ponto de coordenadas 1 e 3 é o único ponto onde a reta corta, né, é o ponto comum entre a reta e o gráfico. Então, finalizamos aí. Na verdade, nem precisava, o exercício nem pediu, mas a gente está vendo aí como que fica a reta tangente à curva neste ponto.